Fala galera, aqui Esportes News no ar, para falar um pouquinho desse grande jogo que aconteceu ontem no estádio Maracanã. Um jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil 2023, onde se enfrentaram a equipe do Flamengo e a equipe do Grêmio. Um jogo bastante disputado, um jogo onde as duas equipes tiveram chances, mas vamos falar um pouquinho de alguns elementos que antecederam essa partida. Vamos lá então? O jogo de ida em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, um jogo bastante disputado. O Grêmio esperava fazer um resultado positivo para vir para o Rio de Janeiro, para o Maracanã, com um resultado positivo. 1-0 era considerado um grande resultado, até mesmo o empate, mas as coisas não saíram como planejado. O Renato montou um time para buscar o gol, para buscar o resultado, mas não foi o que aconteceu. O Grêmio acabou levando o primeiro gol e depois ainda aconteceu uma expulsão no time do Grêmio. O jogador Kahneman levou o segundo amarelo e por consequência foi expulso com um cartão vermelho. Isso atrapalhou bastante os planos do Grêmio, até mesmo alguns torcedores criticaram a atitude do jogador e entenderam que ele podia ter se contido um pouco nas suas entradas, e muitos acreditam que se não fosse talvez aquela expulsão, o Grêmio teria mais forças para buscar o empate ou até mesmo permanecer aquele 1-0, o que deixaria a segunda partida ainda um pouco interessante. A imprensa, a grande maioria dos torcedores, tanto do Flamengo quanto também do Grêmio, apontavam como que o confronto já havia sido decidido na primeira partida. Com o placar de 2-0, todos entendiam que era muito difícil enfrentar um Flamengo no Maracanã lotado e tirar uma diferença dessas de 2-0. E tirar uma diferença dessas por mais de 2 gols. Mas alguns fatos aconteceram durante a semana e isso mexeu muito com esse jogo, animando muito o lado do Grêmio, que tentou tirar proveito desses fatos acontecidos. Primeiro se fala de um ambiente pegando fogo no vestiário do Flamengo, um ambiente nada sadio, um ambiente um pouco conturbado entre o técnico Sampaoli e os jogadores do Flamengo. Vamos relembrar aqui aquele fato onde, depois de uma discussão, houve uma agressão física por parte do preparador físico do Flamengo e o Pedro. O jogador, inclusive, foi punido por uma atitude de indisciplina. O preparador físico foi desligado. E antes de ontem, durante um treino, mais um fato lamentável. Após uma discussão, após uma entrada num treino entre o jogador Gerson e o Varela, houve uma troca de socos. Inclusive, o jogador Varela, que jogou parte do primeiro tempo ontem, saiu lesionado, uma possível entorse no joelho. Era possível ver as marcas no rosto do jogador da agressão, que, segundo testemunhas, foi um soco desferido pelo jogador Gerson, que também estava na partida ontem. O Grêmio procurou tirar proveito desse ambiente conturbado, mas não foi possível. O técnico Renato Gaúcho montou um time para buscar esse resultado. A estratégia era que o Grêmio tentasse pelo menos abrir o placar no primeiro tempo e depois incendiar a partida, já que mais um gol levava a partida para os pênaltis, e o Grêmio apostava muito nisso. O Grêmio foi para cima. O início de jogo foi um jogo muito pegado, bastante disputado, marcação no meio de campo. O Flamengo teve a posse da bola. Depois, no segundo tempo, o Renato faz algumas modificações e traz o Grêmio para frente. O Grêmio consegue dar uma igualada na partida, melhora a posse de bola, tem várias chances, inclusive uma delas na trave, com o jogador Ferreirinha. O jogador Soares perdeu 2 chances de gol. Após isso, entrou aquele velho lema: quem não faz, leva. Num contra-ataque do Flamengo, ao tentar rebater uma bola, a bola bate na mão do jogador Rodrigo Eli e, após uma análise do VAR, é marcado um pênalti para o Flamengo, convertido pelo jogador de Arrascaeta, que bate no meio do gol. O Grêmio não se abala com o gol, mais chance de reverter um placar, já que estaria 3-0, vai para cima
E numa cobrança de falta, o jogador Rodrigo Eli cabeceia no canto, empatando a partida. Se não fosse o impedimento, o Grêmio teria empatado a partida, mas o gol é anulado e o Grêmio segue pressionando até o fim. O Flamengo, ao final da partida, comemora muito a sua classificação, já que vem de um momento conturbado, onde é uma desclassificação inesperada para o Libertad, onde o time levou 3-1 de virada e deixa a Copa Libertadores da América. Agora o time segue vivo na Copa do Brasil e vai fazer a final com o São Paulo, que ontem derrotou o Corinthians, revertendo o placar de 1-0 da primeira partida. O conteúdo de hoje era esse. Espero ter contribuído com as informações desse grande jogo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.